Disse Jesus, Mateus 10, 28, não temais aquele que mata o corpo, temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Muitas pessoas as quais vivemos e trabalhamos nos desprezam por acreditarmos no inferno. Para onde quer que nos voltemos no mundo moderno, estamos cercados de pessoas inteligentes que consideram tal crença desprezível ou até mesmo iníqua. E é muito triste pessoas que dizem crer na inspiração das Escrituras Sagradas não crerem na realidade da condenação. Embora é de se esperar que liberais teológicos rejeitem a ideia do inferno, e já faz muito tempo que eles têm rejeitado essa verdade. Mas muitos evangélicos, bem de projeção, se põem a desafiar uma doutrina que durante mais de 19 séculos tem sido o artigo de fé unânime na igreja cristã. Eles estão abandonando a ortodoxia, a doutrina sadia e aderindo ao ensino do extincionismo ou da imortalidade condicional, uma afirmação de que só os justos viverão para sempre e que, em algum estágio, Deus permitirá que os ímpios impenitentes passem ao nada. Essa estranha teoria ganhou a corrente maior e reivindica ao menos paridade de estima com a doutrina tradicional. Muito triste. Cremos que o debate tradicionalista condicionalista sobre o inferno deve ser considerado um tema secundário, não primário para a teologia evangélica. Eu passei a não apreciar John Stott por causa de um conceito não tanto ortodoxo, quando ele afirmava o seguinte: antes da sua morte, poucos anos antes dele partir para a eternidade, ele disse que a extinção final dos ímpios deveria ao menos ser aceita como uma alternativa legítima, biblicamente fundamentada ao seu consciente tormento eterno. Já houve um outro indivíduo com preparação acadêmica, como o John Stott, que ele foi fortemente contrário à doutrina das penas eternas, quando ele disse a seguinte bobagem: com a restauração de todas as coisas nos novos céus e na nova terra, não haverá lugar para um segundo reino de trevas e morte, sendo que a Bíblia fala tão claramente sobre o reino das trevas e da morte. Dizer que quando Cristo Jesus encher todas as coisas, como se pode conceber que possa haver um segmento ou uma esfera da criação que não pertence a essa plenitude e que só a presença de Jesus desfaz todo o reino das trevas aqui no novo céus e na nova terra. O destino que eles modelaram para si mesmos os lançará sem esperança ao abismo da obliteração, diz esse indivíduo. Mas tem alguns ainda mais heréticos que dizem que a doutrina do inferno é uma doutrina equivocada porque coloca Deus na condição de monstro. Mas é interessante observarmos que quem mais falou sobre o amor foi quem mais falou sobre esse estado ou condição de tormentos para aqueles que rejeitam a Jesus.
Clark Pinnock é que foi o mais herege de todos os teólogos da modernidade, quando ele disse o seguinte: considera o conceito de inferno como tormento interminável do corpo e da mente, uma doutrina ultrajante, uma atrocidade moral e teológica. Como podem os cristãos sequer pensar numa deidade tão cruel e tão vingativa, pensava ele. Certamente um Deus que fizesse tal coisa seria mais parecido com Satanás do que com Deus. Assim também pensa teólogos adventistas como Ted Wilson, que é o presidente da Igreja Adventista, e também um que foi pastor do NASP, que apresentava através da Bíblia, o programa A Voz da Profecia, Nemuel Stina. E segundo esses indivíduos, crendo na realidade do inferno, então Deus é apresentado como um monstro, punindo suas pobres vítimas com sofrimentos intermináveis. Em face de tanto questionamento, de tanta incredulidade, seria fácil eliminar o povo do Senhor. Esses homens são muito inteligentes, são grandes eruditos, são eminentes teólogos da igreja, mas não adianta querer torcer a verdade. Essa doutrina realmente é muito difícil de ser aceita em toda a sua plenitude, mas ela é bíblica, porque o inferno está no fim de uma vida sem Cristo. E o inferno é lugar onde há pranto e ranger de dentes. Eu, pelo menos, nunca vi cinza ranger dentes e nunca vi cinza chorar. É um absurdo esse ensino do aniquilamento. Não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Os evangélicos sustentam a doutrina do inferno porque nós encontramos dezenas de escrituras, especialmente no Novo Testamento, que abordam sobre a dura realidade do inferno. E quanto ao lago de fogo, o Senhor Jesus foi tão peremptório em informar, em Apocalipse 20, verso 15, que aquele que não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Lago de fogo é a Guiena, que é um lugar onde estarão Satanás, a besta e o falso profeta. Assim como dois entraram vivos no céu, que são Enoque e Elias, dois adentrarão vivos no lago de fogo, que é a besta e o falso profeta. E por fim Satanás será lançado no lago de fogo. Inclusive o lago de fogo não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mas convém lembrarmos também que é para todas as gentes que se esquecem de Deus. Embora reconhecemos que a doutrina da reprovação, a ideia absurda de que Deus preordenou alguns para a salvação e a maioria esmagadora da humanidade para a condenação, seja uma ideia absurda, não tem respaldo bíblico, pois sabemos que a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, como disse Paulo a Tito no capítulo 2, verso 10, e além do mais, Deus deseja que todos os homens sejam livres do inferno, ainda mais que para o entendido o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Provérbios 15, 24. Então concluímos nessa breve mensagem que só irão para o inferno gente tola, como dizia o saudoso irmão José Boixá Pinto.
porque para o entendido o caminho da vida sabemos que é para cima, e esse caminho é Jesus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Amigo rádio ouvinte, o caminho é esse, andai nele, e você trilhará a senda sagrada que lhe conduzirá ao porto feliz e um destino eterno com Cristo nos novos céus e na nova terra, onde não há pranto, não há sofrimento, não há dor, não há lágrimas, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Receba a dádiva suprema da salvação em Cristo Jesus e você livrará para sempre da eterna condenação. Só se tornam vasos de desonra ou vasos de ira aqueles que rejeitam o Cordeiro de Deus, porque afinal de contas a obra da redenção, quando o Cordeiro foi imolado, o seu sangue foi derramado em resgate de todo aquele que crê no Senhor Jesus, independente da raça, tribo, etnia ou nação. Recebas a Cristo agora por teu Senhor e Salvador e livrarás para sempre da segunda morte. Amém.